Está começando a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Grupo Estrela, que hoje tem cerca de 700 funcionários nas empresas Moinho Estrela, Panfácil e Mesa Sul. Em 3 episódios da CIPAT, traremos temas como bem-estar, comunicação, segurança e assédio moral. E esse último tema é o foco da conversa de hoje com o Dr. Camilo Gomes de Macedo, advogado do Grupo Estrela e sócio trabalhista da Cabanelos Advocacia, no episódio Comente uma Notícia. Então, obrigada pela presença. Para a gente começar a falar, é um assunto delicado, né, o assédio moral. E antes de a gente ir direto aqui para o foco, que são as perguntas, as notícias a serem comentadas, vamos falar um pouquinho sobre, assim, quando a gente fala em assédio moral, a sensação que eu tenho é que as pessoas pensam que, em geral, esse assédio ele é vertical, de cima para baixo. E a gente sabe hoje que nem sempre é assim. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. E a outra questão também que eu acho que é muito importante trazer aqui é que hoje o Grupo Estrela tem, né, um canal de denúncias. Falar um pouquinho como é que está funcionando esse canal, como é que faz para ter acesso, enfim, falar sobre esses 2 aspectos para a gente começar. Maravilha, vamos lá então. Bom, Camila, a questão, realmente essa questão do assédio, né, vertical, me parece, né, eu sempre digo que é um erro de interpretação das pessoas, por talvez até desconhecimento, né, de entender que o assédio moral, ele vem sempre de cima para baixo, né, do chefe para o subordinado, né, isso a gente chama o assédio vertical, né, ascendente. Né? Aliás, desculpa, descendente, né? Aquele que vem de cima para baixo, né? E, na realidade, ele pode ser ao contrário. Ele pode ser também do subordinado para o chefe, né? Há a possibilidade, sim, né, de haver um assédio praticado pelo subordinado. A partir de todos os exemplos que se utiliza para a questão de assédio, como a colocação de apelidos vexatórios, né, discriminação da pessoa no ambiente de trabalho, né, etc., numa reunião de equipe, onde o subordinado faz uma determinada brincadeira que passe um pouquinho dos limites com o chefe, né, então pode também se configurar a questão do assédio, né? Ele pode ser também entre pares, que é chamado assédio horizontal, né? Que é aquele que é entre os pares de trabalho. Eu e meu colega. É isso aí, eu e meu colega, né? Aquelas, né, que antigamente se tinha como brincadeira, né? Hoje não é tão brincadeira assim e é tido... Pois então, né? esse é um questionamento que eu tenho e eu vejo que isso é recorrente, não é só meu. Como hoje lidar, né, com essa questão de... Antigamente, culturalmente, as brincadeirinhas eram outras e eram aceitas, entre aspas. Hoje, isso já se caracteriza muitas vezes, essas brincadeiras de antigamente, como assédio moral. Sem dúvida. É uma mudança cultural que precisa existir dentro das empresas? Não só uma mudança cultural, mas também uma mudança de entendimento e compreensão de que hoje nós vivemos no mundo da internet, mundo digital. Aquilo que eu falo, 1 segundo, 2 segundos depois, está rodando a empresa toda, está rodando a cidade toda, o país todo e quiçá o mundo. Né? Então, acho que esse ponto é que tem que ser entendido pelas organizações, de que hoje qualquer deslize, esse deslize toma uma proporção absurda, né? E depois, por exemplo, depois do acontecido, para te tentar reconduzir à normalidade, né, a situação, é complexo, né? Depois tu sabe que depois que a internet larga, que vai para uma rede social, que vai para um Instagram da vida, né, etc., e depois fica muito complicado. É a cultura do cancelamento que a gente vive, né? Sem dúvida, a cultura do cancelamento. Né? Agora, exemplo maior, nós temos aí hoje, em dias atuais aqui, não é tanto a questão do assédio em si, mas a questão do próprio Carrefour, né, com uma declaração de que não compraria, uma declaração lá na França de que não compraria mais carne do Mercosul, né, e deu toda essa confusão a ponto da presidência mundial do Carrefour teve que vir pedir desculpas hoje à comunidade sul-americana, etc. Então, essa globalização e essa facilidade de disseminação da informação que é muito perigosa, né? E às vezes as pessoas não têm esse cuidado. Né? E quando a gente fala assim, antigamente era absorvido, porque talvez as pessoas não falassem, não se expressassem. Hoje as pessoas já são diferentes. Os teus filhos hoje são diferentes do que nós fomos lá na nossa infância, né? Hoje as crianças já são mais questionadoras, as pessoas, né, já Tem mais nascem voz, numa né? já nascem numa outra batida, né? E aí
em função disso, né, nas organizações, nas corporações, nas empresas, existe essa possibilidade de hoje tu dar voz ao teu empregado, né? E a partir do momento que tu dá voz ao teu empregado, tu tem que saber que pode ser bom ou pode ser ruim, né? Ruim no sentido de que vem alguma coisa que talvez tu não goste que venha, né? Mas é aquilo, é o mundo que a gente vive hoje. Se ele não tiver abertura para ter, se ele não tiver essa liberdade na tua empresa, ele não vai trabalhar na tua empresa, ele vai para outra. Sim. É o mundo que a gente vive hoje. As pessoas trabalham hoje onde elas se sentem bem, né? E se não se sentirem bem, vão para outro lugar, não tem problema nenhum. Pleno emprego. Exatamente. A gente sabe disso. Um dos episódios da CIPAT é justamente o bem-estar. Por isso, porque é uma coisa extremamente importante hoje pro funcionário. E a empresa tem que estar ciente disso, né? Porque senão ela perde bons funcionários, né? Tem que estar ciente disso, não tenha dúvida nenhuma. E eu acho que o Grupo Estrela, ele tem essa preocupação, né? Eu tenho muito claro, né? Eu fico muito tranquilo de falar do Grupo Estrela, porque eu sou advogado do grupo há muito tempo. Né? Eu até brincava contigo no início que não era para dizer desde quando, porque senão ia me achar velho, mas é há bastante tempo. Lembra quanto tempo? Se não me engano, desde 2007. Nossa, tá? Se não me engano, caminhando para 20 anos. É mais ou menos isso. Né? Então, é algo que me deixa, como advogado, tá? Me deixa muito tranquilo advogar para o grupo, porque eu sei da preocupação que se tem lá com as pessoas. Né? E isso tu vê de quem convive, né, com as pessoas, não só da diretoria, mas as chefias, as equipes. Eu entendo como uma organização muito tranquila para isso. Tá? E só o fato de já dar essa abertura aqui para a gente vir e falar de um tema tão sensível já é a demonstração de que estamos num outro patamar. Né? Isso é bom, né? A Isso gente é ótimo, evoluiu isso muito, é ótimo, né? Isso é ótimo. Porque eu acho assim, ó, a partir do momento que tu coloca-se à disposição de todos para conversar de um tema sensível, é de que tu sabe que tu tá resguardado. Né? Tu não tem problemas com esse tema. Tu não tá ali com a faca no pescoço, daqui a pouco com um caso lá que pode ser descoberto e tu pode ser acusado, né? Não, tu tá tranquilo porque tu sabe que lá dentro isso não acontece. E aí, pegando esse teu gancho, sobre o canal de denúncia, né? Que é uma questão de legislação, hoje as empresas precisam ter esse canal. Como é que tá funcionando no Grupo Estrela, sabe dizer? Sim, essa questão, o canal de denúncia ele veio por obrigação legal a partir de uma lei há pouco que entrou em vigor, que alterou inclusive a responsabilidade, né, e as obrigações da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né, onde dá um rol de obrigações que a CIPA não tinha, né, e dentre essas está a preservação, melhor dizendo, do ambiente de trabalho, né, quanto à questão do assédio moral, né, treinamentos rotineiros, né, habituais, e aí trouxe a questão do canal de denúncia. Hoje, no Estrela, cada canal de denúncia existe, está no site da empresa. Toda pessoa que fizer a sua denúncia é garantido a ela o anonimato, né? E a partir daí são tomadas devidas providências, né? E essas pessoas elas são cientificadas da existência desse canal de denúncia desde sua admissão na empresa. Integração, a empresa está passando por treinamentos, já foi feito com uma série de gestores, a partir daqui um determinado tempo vai ser para todo o quadro funcional. Então, assim, está funcionando e funcionando bem. Que bom, que bom. Então, pra gente ir agora ao foco, né? Uma notícia, comente uma notícia, traga uma notícia. E o senhor não, ele disse que não era para chamar ele nem de doutor, nem de senhor. Camilo responde. Então, pra gente começar aqui, uma matéria da Você RH. Assédio moral ao contrário, e quando a liderança adoece. Especialistas em gestão de comportamento de risco apontam situações em que os desvios éticos surgem dos colaboradores em relação à chefia, um pouco do que a gente estava falando, né? Histórias sobre assédio moral, infelizmente, não são incomuns. E aí, aqui traz um pouco do relato, né, que nos últimos 3 anos a Justiça do Trabalho recebeu mais de 330 mil novas ações sobre o tema, enfim, traz alguns dados. Mas, então, a gente começa falando um pouquinho do que a gente já trouxe, mas, de repente, para falar um pouquinho mais, porque o que eu penso às vezes como chefe esse é um assunto tão delicado até da gente usar as expressões e falar que a gente pode ser mal interpretado, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente, como funcionário, como chefe, talvez o chefe se sinta menos à vontade para se sentir assediado
Ou fazer uma denúncia se sentiu dessa forma. Não sei se eu estou sendo clara. Não, eu acho que sim, até porque foi esse o nosso início de conversa, né? Porque talvez pelo desconhecimento das pessoas de que existe esse assédio moral às avessas, vamos dizer assim, né? Ao contrário, como dito na reportagem, né? Talvez as pessoas não estejam preparadas para isso. Né, de fazer uma determinada denúncia, né? Simplesmente a pessoa ou o chefe entende o seguinte: me senti ofendido por determinado ato praticado por um empregado, qual é a decisão que eu tomo? Eu o dispenso, né? Eu rompo o contrato de trabalho. Né? Mas talvez não só a ruptura do contrato de trabalho seria o suficiente. Talvez ele pudesse ir um pouquinho além. E fazer essa né? denúncia. E fazer uma denúncia. Né? Porque hoje, né, querendo ou não, existe uma tipificação criminal para o assédio em que pese, né, há uma discussão e tem uma lei nova aí trazendo essa questão de assédio moral. Então, existe essa possibilidade da pessoa denunciar e aí vai a justiça adotar as medidas que entender cabível. Né? E essa questão que a notícia traz sobre o aumento de demandas na Justiça do Trabalho, a gente tem que sempre ter um pé atrás nessa interpretação, né? Por que eu digo isso? Né? Porque a gente sabe, né, a experiência nos mostra que a gente brinca sempre que o papel aceita tudo, né? Então, de 300% no aumento de demandas que tratam de assédio moral, tá? Não quer dizer que há 300% de aumento de condenações em assédio moral, né? Porque muitas vezes existe uma acusação, né? Às vezes ela é descabida, às vezes o empregado não consegue comprovar, né? Então, isso não quer dizer que efetivamente houve a prática do assédio. Como qualquer denúncia, ela tem que ser investigada e ou é aceita ou não. Sem dúvida. Talvez. E talvez até, Camila, assim, ó, pela disseminação, tá, da questão do assédio, muitas vezes um desconforto a pessoa tem como assédio. E não então, isso que eu queria te perguntar. Porque eu realmente acho isso, acho que a gente vive uma mudança cultural, os comportamentos estão mudando, então a gente tem choques de gerações em que antes era aceito alguma coisa e hoje não é mais. Então, como lidar, como essa linha tênue entre eu fui assediada ou isso é uma discussão que acontece entre colegas de trabalho, ou chefe e funcionário, não sei. Às vezes ela é mais acirrada, às vezes tem umas palavras mais duras, mas não necessariamente é um assédio. A prática do assédio, eu até trouxe aqui uma decisão judicial que tem uma conceituação do assédio, para mim, muito interessante, feita por um desembargador aqui do Rio Grande do Sul, Fabiano Rolls Bezerra, que ele diz o seguinte, caracteriza-se o assédio, né? Ele está definindo o assédio, caracteriza-se como uma conduta abusiva, sistemática e repetida. Tá? Aqui nós temos um primeiro ponto. Tá? Não é um ato que determina o assédio, é uma prática continuada. Né? Aí ele segue dizendo que impõe sofrimento físico e ou psíquico à pessoa, degradando o ambiente de trabalho. Aí ele entra na questão do vertical descendente, ascendente, etc. Né? Então, ou seja, o que a gente tem que tomar, né, para entender como assédio? Que é uma prática rotineira, tá? E continuada. Né? Não é um simples fato, eu vou lá, te chamo de um determinado apelido uma única vez, tu te sentiu ofendida, mas isso não necessariamente seja um assédio. E nesse momento, tu pode, enfim, inclusive as pessoas podem se colocar, olha, não gostei. Perfeito. Ponto. Perfeito. Né? E aí, a partir daí, é uma outra história, aí é uma outra história. Se aquela prática continuar, se repetir contra a vontade da pessoa, aí nós estamos falando do assédio. Né? A degradação do ambiente de trabalho. Ou seja, aquele ambiente de trabalho que era tão saudável, tão tranquilo, tão bom de se estar, já não fica mais. Sim. Né? Eu já vou contrariado, né? Aquela conversa que antes fluía não flui mais. Sim, o ambiente que era linear passou a ser desconfortável. Totalmente. Tu já vai com, né, sem vontade de estar lá. Né? A partir disso. E algo é até interessante falar, porque eu penso muito sempre lá na minha infância, né? Quando se falava em apelidos. Quando é que o apelido pegava? Quando a gente não gostava. Sempre. Né? Então, acusou hoje, o golpe, o famoso acusou o golpe. É isso aí. Né? E infelizmente o assédio é isso. Né? O assédio é algo que tu faz contra uma determinada pessoa que ela não quer, não gosta, não se sentiu confortável e tu segue fazendo.
Sim, que né? é o que eu acho que é uma grande dificuldade hoje, que é isso, é das choque de gerações, em que a gente tem essa geração em que era aceitável, e que eu vou te chamar de X e hahaha, se Perfeito. tu não gostou, com uma geração que já entende que isso não é É isso aí. aceito de forma É alguma, isso aí. né? Então, Perfeito. a gente vamos para uma próxima pergunta aqui, que é uma matéria da Folha. Assédio moral é definido, interessante, a gente tá em sinergia, vai Vamos lá. falando de uma coisa e bate bola. Assédio moral é definido pela exposição constante de um trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras durante o trabalho. A prática ainda não foi tipificada como crime no Código Penal brasileiro. É isso Sim. mesmo, não É. tem. A gente chega até uma instância, assim, mais ou menos, não sei se eu É. estou usando o termo certo, mas até um ponto. Sim. Não Sim. é um crime. Existe um projeto de lei para fazer com que o assédio seja crime. Tá? Ao que eu tenho conhecimento, não é muito a minha área, né, criminal, então ao que eu tenho conhecimento ainda não virou lei. Tá? Para determinar o assédio, tipificar o assédio como crime. Que vai à prisão Tá? aí, no caso. Aí teria, né, se não me engano, se o projeto falava em detenção de 1 a 2 anos. Tá? Tem diferença prisão, detenção ou é a mesma coisa? Tem. A detenção não é regime fechado, tá? Ah, tá. Aí a prisão, reclusão seria regime fechado. Não sabia. Então, detenção não é regime fechado, tá? Seria um crime de menor potencial, que eles chamam, né? Ofensivo, né? Mas sim, existe, eu não sei, e aí te confesso que é um desconhecimento meu da área criminal, né? Se esse projeto já passou ou não, mas eu sei que tramita, né? Assim como o do bullying, que esse já está tipificado no Código Penal como crime, né? Então, assim, eu acho que essa notícia vai muito no que nós estamos dizendo, né? E outra, o fato de não ser crime não quer dizer que eu não seja punido pela prática do assédio. Sim, e quais são Né? as punições hoje? Falando não só como empresa, né? Uhum. Além disso, existe? Hoje, a punição ela é muito mais do campo econômico do que qualquer outro campo. Né? Hoje, as condenações são para pagamento de indenizações por abalo moral. Entendi. Né? Indenização por dano moral. Né? Aqui até essa matéria traz uma questão, que aí são casos, eu acho que a gente já foge um pouco, que quando misturam, ela traz aqui, eu era uma estagiária num órgão público federal e eu precisava de uma ajuda para o meu trabalho de conclusão de curso e fui conversar com um profissional que estava lá e que podia me ajudar com isso. De primeira ele topou, falou que me ajudava, que me orientava, e quando a gente marcou para realmente ele me ajudar, ele sentiu no direito de passar a mão em mim. Assédio sexual. Pois então, é isso Aí que eu queria saber. Nós saímos do assédio moral para ir para o assédio sexual, que é aquele onde a pessoa tenta obter uma vantagem a partir, né, de uma promessa sexual ou, né, não só a promessa, mas o fato de passar a mão em outra pessoa. Né? Mas eu posso fazer essa denúncia, por exemplo, no canal da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Porque são em que pese ser duas espécies, dois tipos diferentes de assédio, é assédio. Tá. Né? O assédio moral é uma coisa, o sexual é outra. Tá? Eu, particularmente, penso, e acho que a maioria, se não todo mundo, conclui que o sexual é muito pior. Muito mais grave. Sim, né? Eu acho que não tem questionamento. Nós estamos tratando com uma intimidade, com a privacidade da pessoa. Né? E infelizmente, a gente tem assim, inúmeras práticas de... Aí sim, aí o assédio sexual, Camila, ele é só de cima para baixo. É mesmo? Tá? Dificilmente, porque para caracterizar o assédio, tu tem que tentar obter alguma vantagem, tá? E o empregado não tem vantagem a não ser que ele chantageie o seu chefe por saber alguma coisa, etc. Eu quero uma promoção. Alguma coisa, né? Mas em tese é sempre de cima para baixo, porque é o chefe que está querendo algo em troca, né? E isso é triste. Agora vamos então para uma matéria do Bom Dia Brasil, em que ela fala que denúncias por assédio moral e sexual dispararam no Brasil. Essa matéria é de 2023, então a gente está lidando com dados de 2023. De assédio moral e sexual dispararam no Brasil em 2023. E aí que traz que a quantidade de denúncias de janeiro a julho já era quase igual à de 2022 inteiro. Então, assim, o que eu imagino, né, que a gente vem, porque essa matéria trata de 2023, a gente está encerrando 2024, mas que isso deve ter um aumento, se a gente trouxesse dados agora, gigantesco, porque eu acho que as pessoas, os canais aumentaram e as pessoas estão entendendo
que podem denunciar que elas estão sendo assediadas. O senhor concorda com isso? O Não senhor, tenho dúvida. tu concorda com isso? O senhor não concorda. Eu concordo. Tá? Porque o que acontece? Tá? É aquilo que também a gente já falou, né? A facilidade da comunicação, né? A facilidade e a rapidez das informações, né? Se tu fores pensar, há um tempo atrás, era difícil chegar até um trabalhador uma determinada legislação. Sim. Né? Muitas vezes as empresas sequer levavam ao conhecimento do trabalhador uma determinada legislação, até para o chamado não alertar os gansos. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Se o empregador não der conhecimento, não der treinamento, ele fica sabendo na internet. Né? O seu filho fica sabendo. Quando entra lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Né? E vai comentar. Né? Então, assim, ó, esse aumento, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que é a partir dessa globalização que a gente vive no mundo da internet, né? E da possibilidade de um maior acesso das pessoas a essa questão legal, né? Das informações de que existe uma prática que é determinada assédio, né? Reportagens em televisão, né? Os Jornais, canais etc. aumentaram, a legislação ajudou muito, eu acho, Sem né? dúvida, essa inexistência de barreira da informação, tá? Ela traz isso. Muitas vezes ela talvez não contribua tanto, né? A partir dos fake news, né? Mas a notícia verdadeira, ela chega muito mais rápido e ela abrange um número maior de pessoas do que há 10, 20 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez, né? Mas você sabe que eu sou a favor, eu acho que mesmo com esse mundo de fake news, a informação, eu acho maravilhoso esse acesso à informação que a gente tem hoje, né? Eu também, não tem como discordar, né? Porque aquilo que não é verdade, tu consegue demonstrar para determinada pessoa que não é verdade, né? Tu vê, se uma notícia, se tu receberes uma notícia no WhatsApp e se tu clicar no botãozinho, aquela que tem uma lupinha ali, ele vai te dizer se a notícia é verdadeira ou não. Sim, a tecnologia, a evolução também já a favor disso, né? Então, assim, é muito mais simples eu ir buscar a veracidade ou não da notícia do que eu não ter a notícia. Exatamente. É muito melhor, né? Então, eu acho que entra aí. Entra nessa questão da facilidade da informação. E aí as pessoas... E também tem a questão do chamado empoderamento, né? As pessoas hoje se sentem mais seguras, né? Para denunciar. E que tem que ser. Eu acho que elas se sentem mais, assim, respaldadas, né? Respaldadas, que traz essa segurança que tu falou. Então, não tu sente que tu pode, porque tem alguém ali por ti, não é mais um descaso. É isso, né? É isso. E as empresas hoje estão recebendo, acolhendo mais essas pessoas, né? Antigamente, se tu fizesse uma denúncia dessas, tu era visto como o bandido da história. Exato. Né? Certamente, tu estaria daquela sala ali onde tu denunciou, o teu próximo passo seria no RH assinar tua rescisão. Exatamente. Mudou muito, né? Mudou muito. Mudou muito. E se a gente é curioso, assim, mas lá em casa a gente gosta muito de ver séries. E a gente estava vendo uma série que está relatando um caso específico, foi bem conhecido, enfim, no país. Não vem o caso, mas o que eu quero dizer é que mostra o trabalho da polícia de antigamente para mulheres que eram assediadas. E era casos, assim, de a mulher tá ali totalmente vulnerável, vestido rasgado, e ele olhando o futebol e rindo, assim, e fazendo. E muitas vezes fazendo... colocando errado ali no relatório, como é que se chama? Justamente na ocorrência. Na ocorrência errada, em vez de estupro, saía assalto, sei lá eu, sabe? Sim. Então, que evolução que a gente teve, né? Isso é muito bom. Não tenha dúvida, porque eu acho que, assim como a gente está falando aqui, que eu te falei, da questão do empregado que fosse fazer uma denúncia, ele viraria um ex-empregado, certamente, né? É essa questão. A mulher, antigamente, ela não denunciava, justamente por isso. Né? Porque ela era, daqui a pouco ela passaria a ser a bandida na história. Exposta, né? Ela passaria a ser a bandida na história. E hoje não, hoje as mulheres denunciam e têm que denunciar. Né? Claro que assim, ó, eu digo sempre o seguinte, tu tem que ter a responsabilidade, né? Esse é o ponto, né? Tu achar esse ponto de responsabilidade, porque, de novo, né? No mundo que a gente vive, de que qualquer notícia que seja veiculada, ela toma uma proporção e uma dimensão absurda, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Com o que a gente denuncia. A gente tem que ter responsabilidade nessa denúncia.
Eu acho que a grande questão é a gente, sem dúvida, tem um avanço, uma liberdade muito maior, mas a liberdade sempre tem que caminhar com a Com responsabilidade, a né? Que responsabilidade, aí claro. é só pra cima, é É só isso aí, é melhor, né? responsabilidade, atenção aos limites legais, Uhum. né? Aquilo que eu não ultrapasso, eu não vou infringir uma legislação, né? E aí não teremos problemas. Vamos viver bem em É sociedade, isso aí, né? sem dúvida. Eu brinco sempre até com o meu filho, né? Quando a gente vai a jogo de futebol, eu digo, ó, tu nunca viu, eu nunca fui preso em campo de futebol, porque eu nunca me envolvi numa confusão a ponto de ser preso. Então é simples, é simples. É só tu andar na linha, vai lá, assiste teu jogo e volta pra casa. Ponto, Exato. acabou. É aquela velha, o certo é o certo, o errado é o É isso. errado. E não tem muito Não mistério tem nesse meio do mistério. caminho, E a né? questão do assédio é a mesma coisa. É. Se tu deixares o teu ambiente de trabalho leve, tranquilo e respeitando as pessoas, seja o chefe respeitando o subordinado respeitando o chefe e os pares se respeitando, não vai ter assédio, É isso não aí. vai ter problema. E se tiver, vamos denunciar e vamos, né? Tá aí Denuncia-se pra e isso. vai-se atrás para averiguar o que efetivamente ocorreu. Perfeito, Camilo. Te Tá bem? agradeço. Muito obrigada pela presença. E vocês que Eu que estiveram agradeço. aqui com a gente até agora, não perca o próximo episódio da CIPAT, Comunicação Eficaz para a Segurança, onde a palavra será dos funcionários. Até lá.